Gazeta, bom dia, obrigado, viu, por abrir um espaço aí na sua agenda, tá aqui com a gente. Avaliação neste 1 ano e meio de governo. O que você me diz? Como é que estão as coisas? Bom dia, Gazeta. Bom dia aos amigos, aos ouvintes. Olha, eu tenho boas perspectivas para os próximos anos, né? Nós estamos investindo muito na cidade, fizemos aí 1 ano e 8 meses de ações importantes na área da saúde pública, na área da infraestrutura, e certamente para os próximos 2 anos, e principalmente mudamos a grande parte da legislação do município que estava atrasada há muito tempo, e isso possibilitou agora um grande investimento na cidade que a gente deve colher nos próximos 2 anos. Então eu vejo com boas perspectivas, Bauru vai ter um desenvolvimento muito importante nos próximos anos, e eu fico muito feliz por poder estar conduzindo esse processo aí junto com a Câmara Municipal, junto com o secretariado, junto com as forças políticas da cidade, para que a gente possa desenvolver cada vez mais o nosso município, e certamente a melhoria do município também influi na qualidade de vida das pessoas. Gazeta, um bom dia, um prazer recebê-lo aqui na Top. Lembrando que o pessoal que está em casa, né, os ouvintes da Top, podem participar da entrevista, mandando sua pergunta, seu questionamento para o prefeito pelo WhatsApp da Top, o 14998821013, e também pelo Facebook da Top FM, tem lá o post e você pode participar. Algumas pessoas já estão fazendo perguntas, a gente já faz já. E falando agora da questão da pavimentação, Gazeta, que é um assunto que mexe muito com a população bauruense, e a prefeitura tem conseguido avanços em pavimentação, tanto de bairros, também de avenidas, vias importantes da cidade. Queria que você falasse um pouco mais dessa questão da pavimentação em Bauru. Esse é um tema importante que mexe diretamente com a vida das pessoas, né? Nós já tínhamos um empréstimo feito junto ao PAC Pavimentação, que foi dado do governo passado, e nós estamos agora executando grande parte das obras que estavam paralisadas. Então aí Jaraguá, Santa Edvige, Santa Cândida, Roosevelt, Tangarás entregamos agora também. Então são obras importantes de pavimentação asfáltica, de novos asfaltos pela cidade. E também conseguimos, junto ao governo do estado e algumas emendas parlamentares, um investimento nos últimos 18 meses de mais de 10 milhões de reais em recap, né? Agora, recentemente, assinamos com o governador Márcio França uma liberação de 4 milhões via governo e mais 2 milhões via emendas parlamentares. Então são 6 milhões que nós estaremos aplicando agora nos próximos 90 dias em pavimentação de grande parte das avenidas da cidade de Bauru. Nós precisamos, para melhorar um pouco mais a mobilidade das pessoas, de 30 milhões de investimentos. Então conseguimos nesses 18 meses 10 milhões e esperamos nos próximos anos também conseguir esse investimento necessário para que a gente possa dar uma outra cara para a pavimentação asfáltica da cidade, que infelizmente é um asfalto vencido há mais de 40 anos. Então você pega bairros aí como o Geisel, o Redentor, o próprio Meridota, né, o próprio Altos da cidade, que é um asfalto que já passou do seu prazo de validade e que a gente precisa fazer o recap dessa região. O melhor de tudo, a gente começou a diminuir grande parte dos buracos que a cidade tinha, né? Nós vamos tirar essa história de que Bauru é uma cidade de buracos. Nós temos uma equipe grande agora, constituída pela Secretaria de Obras, e estamos contratando uma empresa privada para também nos ajudar no tapa-buraco da cidade. Assim a cidade também pode melhorar na questão de mobilidade com um programa eficiente de tapa-buraco. Até aproveitando essa questão para falar de um bairro específico, né, de pergunta de ouvinte, a Sara pergunta se tem alguma previsão para recap na região do Parque São João, ali próximo ao Alto Paraíso, ao Parque Viaduto, se tem alguma previsão de recap para aquela região. Olha, tem sim, né, mas vai fazer parte dessa segunda etapa. A primeira, nós atendemos grande parte das avenidas que eram mais importantes nesse momento para fluxo de pessoas. Num segundo momento, os 20 milhões que ainda faltam, e aí nós vamos ter que batalhar muito para buscar esse recurso, e estou me empenhando ao máximo junto aos governos e também junto aos parlamentares aqui que têm voto na nossa cidade. E aí faço um parênteses aqui, que nós estamos próximos das eleições agora em outubro e precisamos eleger deputados da nossa cidade que possam trazer recursos orçamentários e de emendas para a cidade de Bauru, porque isso nos garante também investimentos em infraestrutura. Mas a segunda etapa desse processo vai ser o investimento nos bairros. Então certamente o bairro dela vai estar contemplado nesse projeto de recap. Muito bem. E Gazeta, sobre a estação de tratamento de esgoto, eu sei que as obras continuam, sem dúvida nenhuma, uma grande obra aí. Como é que está o cronograma e a previsão de entrega? Quando isso efetivamente deve entrar em operação? Essa obra ela tem um problema histórico, né? Ela foi concebida há 5, 6 anos atrás dentro de um projeto muito deficitário, né? Eu costumo dizer que a estação de tratamento de esgoto é um carro velho que nós estamos tentando remontar agora, por conta da falta de projetos específicos para cada área da sua construção. Uhum. O bom é que nós avançamos muito na parte de infraestrutura, por exemplo, na parte de obras físicas, né? Obras estruturais, já avançamos em mais de 80%.
Agora faltam as partes menores, que é a parte de ligação elétrica, alguns outros tanques que ainda falta um teste de carga para algumas estacas, para que a gente possa avançar mais. A parte do tratamento preliminar já poderia ter sido feito agora, no começo na metade desse ano. Mas nós vamos esperar para o final do ano que vem, para que possamos entregar a obra definitivamente, tratando o esgoto da cidade. Ela vai ser entregue, as pessoas podem ficar despreocupadas com isso, o recurso já está garantido e a obra está avançando de acordo com a nossa possibilidade, resgatando um projeto antigo e desconfigurado e remontando esse projeto para que a obra seja eficiente na sua prestação de serviço. Porque seria muito cômodo para a gente terminar essa obra muito rapidamente e daqui a 2, 3 anos ela começar a apresentar problemas estruturais. A gente não queria que isso acontecesse, por isso que a gente está tendo todo um cuidado para que ela possa ser entregue nos padrões de qualidade e sendo uma obra duradoura para a cidade de Bauru. E ela vai conseguir suportar a demanda do que a cidade produz, de esgoto? A obra toda está prevista para tratar o esgoto de 500 mil pessoas, então ela já está acima da possibilidade, né, da demanda que a cidade apresenta. Então é uma obra pensada para o futuro também. E Gazeta, o senhor disse em respeito aí à questão do asfalto, né, que alguns lugares têm asfalto um pouco antigo, o mesmo pode-se dizer da tubulação da cidade também, que é um pouco antiga, e por isso muitos bairros muitas vezes são afetados aí com a falta de água. Eu queria que o senhor falasse a respeito dessa troca, inclusive tivemos uma recente agora nas Nações Unidas, feita pelo DAI, e outras trocas que estão sendo promovidas em relação a essa questão de falta de água, que muitos bairros sofrem com isso até que constantemente. Nós começamos um projeto muito importante que até foi iniciado pelo presidente do DAI, o Eric Fabres, na primeira passagem dele pelo Departamento de Água e Esgoto. Eu também era secretário do Meio Ambiente, que é a setorização da cidade. Fizemos um teste agora recente na Bela Vista, que é uma região da cidade que tem muitos vazamentos. E setorizamos a Bela Vista. Um dos setores já feito o trabalho, para você ter uma ideia, de 6 chamados diários de vazamento, caiu para 1. Então, realmente, a setorização começa a resolver o problema da cidade porque diminui a pressão nos canos. Diminuindo a pressão dos canos, certamente a gente diminui também os vazamentos. As ações que foram feitas nas Nações Unidas é com a tubulação de esgoto, porque como elas eram muito antigas, elas foram se dissolvendo e o esgoto começou a entrar na rede de captação de águas pluviais e começou a entrar no Rio Bauru. Então nós tínhamos no Rio Bauru o despejo de esgoto que não era possível. Aí o Departamento de Água e Esgoto detectou quais são esses pontos das Nações Unidas que estavam com a tubulação já ultrapassada e vencida, e nós fizemos a substituição dessa tubulação para que o esgoto seja colocado no emissário e não diretamente no rio como estava acontecendo. Mas esse é um problema histórico, a gente vai precisar ainda de muito investimento, mas a setorização já se mostrou eficiente e a gente vai continuar promovendo o processo de setorização para diminuir a pressão nos canos e consequentemente, os vazamentos pela cidade. A gente teve esse sistema que aconteceu nas Nações Unidas, né, nessas últimas 2 semanas. Alguns outros pontos, Gazeta, isso vai acontecer também? Bom, nós estamos fazendo muita coisa de tubulação. Só para você ter uma ideia de tubo de drenagem, nós já fizemos 21 quilômetros. É a distância de Bauru a Agudos, né? Um pouco a mais até. Então nós já estamos investindo e a questão da macro drenagem é importante exatamente por isso que nós estávamos falando sobre a questão do asfalto. Se você não tem a tubulação de água, de esgoto e de drenagem feitas antes do asfalto, certamente com a chuva esse asfalto vai sendo danificado. Infelizmente no passado se promoveu o asfalto pela cidade sem ter essa preocupação da drenagem urbana. Então a gente tem investido muito nesse setor, o DAI também, né? Nós temos várias frentes de trabalho pela cidade. O PAC Asfalto só foi feito, e nós tivemos um cuidado com relação a isso, enquanto o DAI não tivesse colocado a água, o esgoto e a drenagem, nós não autorizamos que passasse um asfalto, para que tanto Jaraguá, Santa Edvíges possa ter um asfalto que dure aí por 30, 40 anos. Para fazer uma pergunta que está chegando pelo WhatsApp da Top, o 14998821013, você também pode perguntar, justamente na questão do asfalto. A Dina, do Jardim Araruna, tem um filho que mora no Jardim Pagani, e ali próximo às Perdizes. E na rua dele, ela não cita o nome aqui, mas ela fala da questão do asfalto, mas também da iluminação, que falta iluminação. Queria que o senhor aproveitasse, é lógico que aí é difícil especificar exatamente quando que o asfalto pode chegar a essa rua, mas para falar da questão também da iluminação na cidade, que é um problema que a Prefeitura também tem tentado solucionar nos últimos meses, né, prefeito? Na iluminação tem ainda essa situação jurídica e judicial com a CPFL, mas nós já assumimos essa situação e devemos lançar nas próximas semanas o edital de chamamento para que as empresas apresentem o plano de substituição da iluminação da cidade de Bauru por LED, né? Esse processo deve se arrastar por volta de 4 a 5 meses, mas acredito que até o final do ano nós já vamos conhecer a empresa que vai começar a cuidar da iluminação da cidade.
através de uma concessão pública. Isso é importante porque nós vamos poder trocar toda a iluminação da cidade de Bauru por lâmpadas de LED, que são muito mais econômicas, eficientes, e em alguns pontos a gente vai poder ter até sistemas de monitoramento, né, por câmeras, e também Wi-Fi para poder para ter transmissão de dados, porque elas permitem isso também. Então, eram dois problemas que nós tínhamos na cidade, que nós precisávamos fazer um processo de PPP, uma parceria público-privada ou uma concessão, que era a iluminação pública, e isso já está avançado, e o lixo, né? Que conseguimos do governo federal. Bauru foi escolhida entre as 6 cidades no país a receber um recurso do governo do estado, do governo federal, através do Ministério das Cidades, para fazer o projeto de tratamento de lixo, né? Até a gente licitar esse projeto para uma empresa privada que deve ganhar o ano que vem e fazer o tratamento do lixo da cidade por 30 anos. Eram problemas históricos e que a gente deu encaminhamento agora para resolver. Iluminação, tratamento de água, tratamento de esgoto e lixo são problemas que todo município tem que resolver. E Bauru, felizmente, já deu encaminhamento para a solução desses 4 problemas importantes estruturais do município. Vamos falar agora da questão da saúde, prefeito. Como é que estão aí as obras do pronto-socorro municipal? A mudança do pronto atendimento infantil lá para Bela Vista, na opinião de vocês, isso aí resolveu? Como é que está toda essa questão da saúde? Olha, a descentralização da pediatria é um modelo que deu certo, né? Nós fizemos isso no Geisel, deu muito certo, porque as mães tinham que levar seus filhos só no pronto-socorro central, e isso era um problema também histórico da cidade. As mães ficavam lá 8, 9 horas esperando numa fila de espera, não era uma situação adequada do ponto de vista de saúde pública. Então nós estamos descentralizando a pediatria. Primeiro foi o Geisel, agora foi a Bela Vista. A pediatria no centro vai voltar até o final do ano, para que nós possamos ter 3 pontos de atendimento de pediatria na cidade, e também, tanto o Ipiranga como o Meridota também receberão a pediatria. Então nós vamos descentralizar para que as mães possam ter um atendimento pediátrico perto da sua casa, né, no seu bairro. Isso vai ajudar muito a demanda que nós temos nas UPAs da cidade. O pronto-socorro central está ainda em processo de reforma, né? Nós temos lá o centro diagnóstico que está terminando a construção, que vai poder fazer exames mais rapidamente nas pessoas, para ter um processo de diagnóstico rápido, né? Mas a grande obra de transformação do pronto-socorro central em um centro de referência em urgência deve ficar para o ano que vem. Até para que a gente possa solucionar com o governo do estado se vamos ou não assumir o hospital de base, né? Essa tratativa vem acontecendo nos últimos 18 meses. Infelizmente, no começo desse ano, o governo do estado apresentou uma conta que não estava prevista nessa pactuação, que era a dívida trabalhista do hospital de base, que isso não estava negociado com o governo. Então eu não aceitei negociar nesse patamar. Bauru não seria justo para a população de Bauru ter que pagar uma dívida de mais de 100 milhões de reais em dívidas trabalhistas. Então disse ao governador que não, nessas bases a prefeitura de Bauru não assumiria o hospital de base. Então retomamos a conversa num outro patamar e esperamos concluir isso até o final do ano. Se der certo com o hospital de base, ótimo, não vamos precisar fazer o centro de urgência, o centro de referência em urgência. Se não der certo com o hospital de base, aí sim nós vamos investir na construção para que a gente possa ter um pronto-socorro com mais qualidade de atendimento para as pessoas serem encaminhadas depois para o hospital de base. Que você já deu uma antecipada, uma outra pergunta, justamente sobre a questão da gestão do hospital de base. Então, a situação está nesse pé. O governo do estado então fala assim, tudo bem, você e Bauru assume o hospital de base, mas pega os ativos aí da questão da dispensa da rapaziada toda aí. Então, é esse que foi o grande motivo. E também uma questão de queda de arrecadação, né, Gazeta? Que não é uma característica só de Bauru. Isso a gente tem visto historicamente em outras prefeituras que tem caído anualmente a arrecadação. Mas isso não foi o impeditivo para assumir o hospital de base, até porque os 2 milhões de reais que nós havíamos pactuado com o governo do estado, eles já são aplicados ali no pronto-socorro central. Então a nossa parte nós já estamos fazendo, né? O que caberia ao estado é também fazer a parte dele, que era assumir as dívidas trabalhistas, que isso não pertence ao município, e nos ajudar na contrapartida para a gestão do hospital de base com 6 milhões e meio de reais por mês, né? Então eu ainda acredito nessa pactuação, estamos em várias conversas com o estado. Agora recentemente a gente tem negociado também de trazer a CROSS para Bauru, que é onde você faz as internações nos hospitais de referência da região. Então ficaria situado lá dentro do PROCON, para que Bauru e a região tivesse a possibilidade de fazer as internações de pacientes da nossa região. Porque hoje é tudo por São Paulo, né, Gazeta? Hoje as pessoas viram um número em São Paulo e você não tem um acompanhamento adequado do quadro
quadro de saúde de cada um dos pacientes. Então, essa situação vindo para a cidade de Bauru, certamente, e em parceria com os municípios da região, a gente vai poder qualificar melhor as internações das pessoas nos nossos hospitais, evitando, assim, aquelas filas de espera intermináveis de 40, 50 pessoas por semana que precisam ficar ligando para vereador, para prefeito e recorrer, né? Porque fica uma situação bem delicada para a cidade. Então, a gente espera essas duas ações. Assumir o hospital de base nessa nova pactuação com o Estado e trazer o sistema de internações para o município de Bauru em parceria com os municípios da região. E Gazeta, aproveitando já o assunto saúde, eu queria que você falasse a respeito da Faculdade de Medicina, da importância da Faculdade de Medicina aqui para a cidade de Bauru, do que pode acarretar para a população no futuro. Esse é um grande marco na história da cidade, tanto a Faculdade de Medicina da USP, que é uma das maiores faculdades do mundo, né, como também a Uninove, que é uma faculdade extremamente conceituada no país, né. As duas faculdades se instalando em Bauru no mesmo período, praticamente, foi um marco histórico na cidade e vai nos trazer não só benefícios na área da saúde pública, porque além da Faculdade de Medicina da USP, nós também ganhamos um novo hospital, que é o Hospital das Clínicas, de mais de 200 leitos, que vão ter várias especialidades médicas, com alunos sendo capacitados ali também, mas também as bolsas de estudos gratuitas que a Prefeitura de Bauru negociou com a Uninove e que todos os anos a gente oferece 10 bolsas gratuitas para moradores de Bauru cursarem uma faculdade de medicina. Certamente essas pessoas vão ficar na cidade e nos ajudar no serviço de saúde pública do município. Esse é um ganho inimaginável. Além de pesquisa, de inovação tecnológica, de melhoria de saúde pública, as duas faculdades nos trarão, além de tudo isso, o desenvolvimento econômico e social que Bauru tanto esperava, né? Demoramos 60 anos para ter uma faculdade de medicina e num prazo de 10 meses nós conseguimos duas. Então eu só tenho a agradecer, e aí posso fazer um reconhecimento público aqui, ao governador Geraldo Alckmin, ao deputado Pedro Tobias, ao governador Márcio França, a Cidinha da USP, que nos ajudou intensamente para que o Dr. Fogolin também, que foram peças fundamentais nesse processo das duas faculdades se instalar no município de Bauru nesse curto prazo de tempo. Aproveitar e fazer duas perguntas aqui, prefeito. Uma que chega pelo Facebook e a outra pelo WhatsApp. Do Facebook é a Vaneide Oliveira, pergunta a respeito de medicamento. As duas perguntas, aliás, têm a ver com medicamento. Uma delas aqui da Vaneide, ela pergunta especificamente sobre o medicamento chamado carbonato de cálcio, que segundo ela sempre tinha na farmácia, mas desde dezembro de 2017 esse medicamento está em falta. Não especificamente sobre esse medicamento, mas eu gostaria que o senhor falasse a respeito aí de medicamentos, se a população, como tem sido, se tem encontrado os medicamentos que a população precisa nas farmácias. A questão do medicamento é uma situação muito delicada na cidade e a gente vem acompanhando isso de perto, porque não era só investir recursos financeiros. Nós investimos no ano passado, o governo anterior tinha investido 13 milhões na compra de medicamentos. Nós investimos 17 milhões e mesmo assim faltou medicamento no final do ano. Com base nisso, nós acertamos com a USP e estamos negociando, e já está em processo de implantação, um sistema de informatização de compra e dispensação de medicamentos. Porque hoje ainda, qualquer pessoa na cidade que precisa de medicamento, ela vai em qualquer farmácia do município e pega o mesmo medicamento no mesmo dia. Então você não tem um controle da dispensação. Às vezes ela faz o estoque na casa dela e falta para o vizinho. Então, com essa informatização do processo, junto com a USP, e é legal porque essa tecnologia está sendo feita agora, USP e Prefeitura, e depois ela pode ser vendida para outras prefeituras também, e Bauru vai receber royalties por conta disso, né? Ela vai poder equacionar esse problema da questão da dispensação e compra de medicamento. Então eu reconheço o problema, a gente assume esse problema também como sendo do governo atual e estamos trabalhando intensamente para que ele não aconteça mais na cidade. Essa é uma situação que vem sendo recorrente há muito tempo e a gente espera que até o final do ano nós consigamos estabelecer esse sistema de dispensação e de informatização para que as pessoas não tenham mais dificuldade de pegar medicamento na cidade de Bauru. Claro que um outro medicamento pode às vezes faltar, mas não como estava faltando no final do ano passado. Uma outra pergunta que também tem a ver com o medicamento da Janete, ela faz a pergunta em relação aos horários de atendimento das entregas de medicamento, se poderia ser estendido dentro dos postos de saúde, como que a prefeitura enxerga isso? Ele vai ser estendido e vai ser distritalizado. Nós tivemos que trazer a entrega de medicamentos para as UPAs e para algumas farmácias exatamente por falta de farmacêuticos para a entrega desse medicamento. Então nós fomos notificados pelo o sistema que rege lá os farmacêuticos, como que chama isso? É o sistema que rege os farmacêuticos, agora esqueci o...
Não é o COSENS, é um outro nome. Para que a gente tivesse o farmacêutico na farmácia que estivesse fazendo a entrega de medicamentos. A prefeitura estava no meio do processo de apontamento por conta da mudança do nosso limite prudencial, que estava acima do teto. Nós não podíamos contratar funcionários, agora estamos contratando farmacêuticos. Então, com os farmacêuticos, a gente vai poder distritalizar, ou seja, fazer a entrega de medicamentos próximo da casa das pessoas, nas UPAs, nas farmácias, e estendendo também o horário de funcionamento de algumas farmácias para que as pessoas possam entregar. Mas a gente precisava ter o farmacêutico e agora a gente está fazendo essa contratação. Obrigado, pessoal. Pode continuar perguntando aqui pelo WhatsApp 14998821013 ou então pelo Facebook na página da Top FM. E Gazeta, como é que estão os acordos aí? Eu sei que a gente teve outra vez, né, a greve dos servidores municipais, e você me parece que você tem tido uma conversa com eles para poder equalizar e tudo mais. Parece que você está trabalhando também nesse sentido. Parece que inclusive tem conversa já para esse segundo semestre, né? Como é que você está tratando isso? Nós tínhamos uma conversa muito franca com o sindicato e com os funcionários. É a primeira vez também que se cria um contato direto com o prefeito. Nós criamos agora em cada secretaria as mesas de negociação, né? Então você tem um grupo de funcionários que se reúnem mensalmente com o secretário para discutir os problemas de cada secretaria. E você tem a mesa setorial, né? Que é feita com o prefeito. Então cada secretaria tem um representante com uma mesa que também se reúne com o prefeito todos os meses para discutir salário, mudança do PCCS, melhoria da infraestrutura de algumas unidades da prefeitura. Então é esse contato direto que nós estamos tendo com os funcionários. E além disso, estamos também contratando, já em processo final de licitação, uma empresa que vai fazer um diagnóstico do PCCS ao longo do tempo, para ver onde nós temos que corrigir e se o PCCS é sustentável financeiramente por um período longo na Prefeitura de Bauru. É claro que a negociação salarial sempre é desgastante, tanto para a Prefeitura como para o funcionalismo. Esse ano nós conseguimos fazer um aumento acima da inflação, inclusive, com o remanejamento que nós fizemos. 95% dos funcionários da Prefeitura receberam um aumento acima da inflação. Uns receberam mais, outros menos. Os que receberam mais receberam 8% acima, né? Então é um ganho significativo. O que a gente espera fazer é que nos próximos anos, tanto 2019 e 2020, nós possamos avançar no percentual e não na questão de abono e de reconhecimento do Vale Compras. O Vale Compras, para você ter uma ideia, nos últimos 18 meses subiu quase 30%, foi 28% alguma coisa. Também é salário, né? Mas é um processo que a gente vai ter que ter paciência, diálogo, para que a gente possa encontrar fórmulas aí de fazer esse reconhecimento ao longo do tempo, que é um compromisso que eu tenho com o funcionalismo público e vou cumprir até o final do mandato. O Éder está perguntando aqui pelo WhatsApp da Top. Obrigado, Éder, pela sua participação. 14998821013 sobre a área da antiga Funcraf. Se a prefeitura ela tem algum projeto para aquela região. Obrigado, Éder, pela sua pergunta. Ali ainda tem um imbróglio judicial que precisa ser sanado, né? Mas claro que assim que esse imbróglio for sanado, nós temos sim a perspectiva de 2 empresas se instalarem naquela área. As empresas já têm o interesse de fazer isso e da parte da prefeitura também nós temos todo o interesse para que aquela área possa ser reaproveitada por empresas que possam gerar emprego e renda aqui na cidade. Aproveitando já essa questão de emprego e renda, de emprego também. Vamos falar sobre emprego, né? A prefeitura, como que ela está vendo aí as novas empresas se instalando, ou algumas, inclusive o Mercado Taus, por exemplo, que está sendo feita uma nova loja aqui em Bauru, inclusive começa hoje, lá na faculdade Anhanguera, mutirão de emprego, são 500 vagas, enfim, como que a prefeitura tem trabalhado essa questão de geração de emprego? Diferentemente de algumas notícias infundadas, Bauru não está perdendo empresas, né? A única empresa que se manifestou com a saída de Bauru foi a Mondelez no ano passado. Ainda estamos em negociação com eles para ver o que nós podemos fazer para que essa situação se reverta, mas, enfim, é a única que anunciou a saída. Na contramão disso, né, e na melhoria da cidade, nós trouxemos ano passado a AES Tietê, que é uma multinacional que se instalou em Bauru e trouxe o Centro de Tecnologia de Operações para as energias eólicas da Bahia e as energias hidráulicas aqui do estado de São Paulo. Eles operam todas as estações que eles têm de geração de energia por Bauru. É uma central importantíssima, gera emprego de tecnologia na cidade, são mais de 700 empregos e já está funcionando, né? Esse ano nós tivemos grandes novidades aí, o Taust agora anunciando a nova loja,
soja. Era um problema jurídico que eles tinham com relação ao terreno ali da Duque de Caxias. A prefeitura ajudou nesse processo. O Taucio, inclusive, está usando a própria prefeitura para capacitar a mão de obra que ele vai utilizar dentro do supermercado. Então são 500 empregos, né? Você tem também a própria Telecomunicações. Acabamos de assinar o autorizo para que eles possam iniciar, e já estava em início, a construção de uma fábrica na cidade de Bauru, de uma indústria na cidade de Bauru, que vai gerar 1.500 empregos, né? Fora isso, deu entrada na prefeitura, depois que nós aprovamos o plano, a expansão do perímetro urbano, e aqui eu quero fazer um agradecimento a toda a Câmara Municipal que se empenhou na aprovação do perímetro urbano. Já deu entrada na prefeitura a construção de 12 mil unidades habitacionais, por várias empresas novas que vão investir na cidade de Bauru na construção de casas populares e também em condomínios. Só isso vai gerar um investimento na casa de 1,4 bilhões de reais na cidade, além de 3 mil empregos diretos na área da construção civil. E com base nisso, a gente já também está capacitando junto ao Senai a mão de obra de pessoas na área de pedreiro, servente, eletricista. Já fizemos vários cursos para que essa mão de obra qualificada possa ser aproveitada por essas construtoras. Eu vejo para os próximos 2 anos um investimento muito importante na cidade de Bauru e um desenvolvimento que a cidade talvez não tenha tido nos últimos 30 anos. E, de novo, geramos muitos empregos e certamente nos próximos anos esses empregos vão se consolidar na cidade. Bom, 1º de agosto aí, semana que vem, né? Bauru comemorando 122 anos, Gazeta. Como é que estão os preparativos aí para a festa de aniversário? Quais os presentes aí que a cidade vai receber? A festa certamente vai ser muito bonita, esperamos todo mundo lá no Vitória Regia no dia 1º. Nós temos um conjunto de inaugurações que também vamos fazer ao longo do mês de agosto, dentre elas a creche do Buritis, que ficou pronta, vamos entregar para a comunidade, lá são 180 vagas para as crianças. Quero também reforçar sobre isso, que a gente já abriu o processo de licitação para compra de 400 vagas em creches particulares para ajudar nessa demanda que nós temos no município. Vamos entregar também a UBS do Chapadão, toda reformada e pronta para atendimento das pessoas, com dinheiro que não foi gasto pela prefeitura, veio da contrapartida da Uninove, né, que eles tinham por obrigação no município. Então a Uninove reformou a UBS do Chapadão. E certamente também as obras de recap que já vão estar em atividade na cidade. Então só tenho a agradecer a todo mundo que foi envolvido nisso, aos deputados que ajudaram a gente, aos governos também, e vamos comemorar no dia 1º aí uma cidade que a cada dia melhora as suas condições e melhora a vida das pessoas, para que a gente possa ter aí no final do mandato uma cidade bem melhor do que nos encontramos. Fazer mais uma pergunta aqui chegando pelo WhatsApp. Liberou o WhatsApp para pergunta, vem bastante, né? O João faz uma pergunta também sobre a questão dos asfaltos, que é sobre o Parque Bauru. Segundo ele aqui, ele mora na rua Agemiro Jorge Ferraz. Era uma rua que já tinha sido no edital, segundo ele, que ia ser asfaltada essa rua, mas até agora não foi feito ainda o serviço, pelo menos na quadra onde ele mora. Queria que o senhor falasse a respeito aí do Parque Bauru. Obrigado, João, pela sua participação. Olha, o Parque Bauru é que teve alguns problemas ao longo do tempo da definição de algumas ruas, tanto no Santa Cândida, no Santa Edviges e no Jaraguá. A obra foi contratada deixando de fora algumas ruas. Eu já assumi o compromisso com as pessoas, com os moradores dessa região, que as ruas que ficaram de fora do parque nós vamos fazer com o orçamento da prefeitura. Então, tanto o Santa Cândida, o Roosevelt está terminando agora, o Jaraguá e o Santa Edviges, as pessoas que moram nessa região podem ficar despreocupadas que todas as ruas, não vai ficar nenhuma rua sem asfalto. Mesmo aquelas que ficaram fora do parque, nós estamos colocando recurso orçamentário do orçamento do município para que a gente possa completar e melhorar a vida das pessoas que moram nessa região. Aproveitando também outra pergunta aqui pelo Facebook, o Fábio Sessi. O Fábio Sessi pergunta a respeito de animais de rua. O que a prefeitura tem feito aí para tentar solucionar esse problema? Obrigado, Fábio, pela sua participação. Olha, além do trabalho que a gente tem e com as ONGs, né, que deve ser reconhecido porque elas fazem um trabalho voluntário muito importante para a cidade, nós temos algumas ações já previstas, dentre elas o Castramóvel, que já está em processo licitatório, deve ser entregue agora no mês de agosto para a população de Bauru, que vai percorrer os bairros da cidade fazendo a castração de animais, né, gratuitamente para as pessoas. Nós ampliamos o programa de castração também com as clínicas veterinárias, aplicamos recursos orçamentários do município esse ano para ampliar esse processo de castração e estamos em processo ainda agora de finalização do projeto do centro de abrigo e
e tratamento desses animais, né, que vai poder ajudar no recolhimento desses animais abandonados em vias públicas. Repito, algumas ONGs, e posso citar aqui a Arca da Fé, SOS Gatinhos e tantas outras que trabalham em benefício da população de Bauru, fazendo isso de forma voluntária. Então a Prefeitura vai fazer a sua parte também, contribuindo com essa questão muito importante do município. Mais uma pergunta aqui pelo WhatsApp também, 998821013, a Andréia. A Andréia, ela faz uma pergunta, ela mora no Industrial aqui em Bauru, ela fala da relação ao transporte coletivo. Inclusive tivemos agora o reajuste, né, que passou a valer no último sábado, mas ela pergunta também em relação à quantidade de ônibus. Ela fala especificamente aqui do Industrial, que segundo ela, tem poucas linhas oferecidas aos finais de semana. Como que a Prefeitura trabalha isso em conjunto com a Transurb, enfim, dessa questão da linha de ônibus e da quantidade de ônibus destinados aí aos pontos da cidade? Obrigado, André, pela sua participação. Andréia, nós vamos ter uma oportunidade bem interessante agora para os próximos meses, que uma das concessões vai vencer e nós vamos fazer um processo licitatório para a contratação de uma nova empresa ou a mesma empresa. Claro que todas vão disputar o mesmo certame. É nesse momento que nós vamos rediscutir as linhas de ônibus da cidade, até para que as pessoas possam redefinir itinerários, horários, e isso vai ser feito ao longo desses próximos meses, de bairro a bairro, junto com a questão do orçamento participativo, para que todos possam ser acolhidos por esse novo modelo de transporte público. A nossa ideia, pelo menos a ideia preliminar da Prefeitura, é fazer uma concessão de 20 e 30 anos, diferentemente do que é hoje de 8 renovável por mais 2. Até para que a empresa que ganhadora do certame possa investir mais na cidade, porque ela vai ter ao longo do tempo um período maior para recebimento do seu investimento. Então, a perspectiva é que a gente possa melhorar nos próximos anos também os itinerários, os horários e a quantidade de ônibus circulando pela cidade. É isso aí, Daniel Martins. Daniel é o comandante das redes sociais aqui. Tem mais perguntas chegando, mas vamos tocar a entrevista aí. Bom, Gazeta, obrigado, viu? Hoje a gente estendeu um pouco mais o nosso horário, até por conta, né, da importância da sua vir aqui, as pessoas também querem saber, mas sucesso lá na Prefeitura, viu? A gente torce bastante para que você e sua equipe indo bem, a cidade como um todo vá bem, né? E qual é o recado deixa para a população aqui de Bauru? Eu só quero repetir a sua frase, porque é exatamente isso que a gente precisa pela cidade. Eu falo isso onde eu vou, que estamos todos no mesmo barco e precisamos remar para a mesma direção.